Boa noite a todos, todos que estão presentes virtualmente e aqueles que estão aqui presencialmente. Boa noite, tudo bem? Hoje nós temos aí a honra de ter a doutora Marcela Rodrigues fazendo a nossa palestra, junto com a doutora Mariana Marum, que está virtualmente. Cabe a mim fazer, primeiro, antes de fazer a convocação e o registro das nossas atividades esse mês, eu quero, primeiro, desejar feliz Dia do Advogado, que foi ontem, a todos os abamiantes que estão aqui presentes e que estejam também virtualmente. A nossa advocacia tem que estar sempre fortalecida. Para aqueles pais, um belo Dia dos Pais, um abraço. E para aquelas mães que são pai e mães também o meu beijo para elas, porque tem muita mãe que é pai e mãe, e a gente tem que também dar valor a essas pessoas. Então, hoje nós temos a palestra da doutora Marcela. Ela vai falar sobre o ITCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes. Amanhã, na terça-feira, nós temos o doutor Jacques Buscacci, é isso mesmo? Bustaschi. Ele vai falar sobre a lei e os novos usos do condomínio edilícios. E nós temos, então, quinta-feira, dia 15, a nossa oficina prática jurídica. A oficina prática, ela se norteia por todos que venham aqui na ABAME, que tragam dúvidas. A gente tem aqui a intenção de trazer dúvidas para que, no dia a dia, a pessoa possa melhorar na advocacia. Não é palestra das pessoas que estão aqui, todos aqueles que conheçam e possam ajudar o colega que tenha dúvida, é o momento da gente estar juntos para isso. Bom, dito isso tudo, eu vou passar agora para a doutora Mariana Marum, que ela vai falar alguma coisa, e depois a doutora Marcela inicia a palestra dela, tá? Bom, muito boa noite a todos. Eu peço desculpa pela minha disfonia. Eu estou acometida de uma asma e é a primeira vez que eu estou abrindo um evento, uma palestra acamada. Por isso que eu não estou abrindo o meu vídeo, ok? Mas eu não poderia deixar de estar presente nesse evento, que é um evento das comissões como um todo, né? Então, como coordenação de comissões, eu me sinto assim, com a alegria de estar abrindo o evento, e mormente também porque é da comissão a qual presido, que é de assuntos fiscais, assuntos tributários. Portanto, hoje nós temos uma excelente palestrante, a doutora Marcela, ela também compõe a comissão de assuntos tributários, e hoje ela vai falar de um assunto que é interdisciplinar e é um assunto de muitas dúvidas na área imobiliária, que é a questão do ITCMD. Então, que a nossa noite seja próspera, que nós tenhamos aí um grande aprendizado, muitas trocas positivas, e passo a palavra. Obrigada, doutor Cláudio, por ter permitido que eu possa abrir também apresentando a nossa palestrante, e a doutora Marcela agora, então, dá início à sua palestra. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Mariana Melhoras, doutora Mariana. Queria agradecer o convite da doutora Mariana, do doutor Cláudio. Parabéns pelos Dias dos Advogados ontem. E gostaria de falar que estou muito honrada de estar aqui nessa casa, que tanto me acolheu e que tanto me incentiva, que tem contribuído muito para o meu crescimento profissional. Eu fiz uma apresentação e vou falar hoje sobre o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Estou um pouquinho ansiosa, com friozinho na barriga, é a minha primeira palestra aqui, mas vamos lá. Mas é a segunda do dia. É a segunda do dia. Bom, o ITCMD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. É um imposto que incide na transferência de propriedade quando ocorre a morte ou a doação. Por isso que ele é chamado de Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação.
Não, obrigada. Aqui vem a denominação, né? Imposto de Transmissão, Causa-Morte e Doação. No Rio de Janeiro, ele é chamado de ITD. Então, aqui a gente conhece como ITD. Em outros estados, ele pode ter outras denominações. A competência, né? A competência é dos estados. Então, os estados, pelo artigo 155 da Constituição, compete aos estados e ao Distrito Federal instituir o imposto. Então, a arrecadação é dos estados. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos. O fato gerador, né? Incidirá quando houver transmissão de propriedade ou de bens. Então, a gente está falando aqui de bens móveis, imóveis e direitos de uma pessoa para outra, seja causa-morte, seja por sucessão ou doação. Os sujeitos passivos são os herdeiros ou legatários, e o fato gerador se dá na passagem jurídica de propriedade ou bens ou direito de uma pessoa para outra, de forma não onerosa. A legislação ela vem mudando, né? Lá no site do Cefaz, a gente tem as legislações que veio alterando de acordo com os anos, né? E para nós sabermos qual é a legislação que vai incidir o ITD, nós temos que verificar quando ocorreu o óbito. Na data do óbito é que nós vamos usar a legislação correspondente. Então, se eu for fazer um inventário hoje e a pessoa faleceu em 1975, eu vou utilizar a lei de 1975, ainda que eu tenha que fazer o inventário em 2024. Então, lá tem a lei 14.27 de 89, resolução do Cefaz 309 de 2021. É importante dar uma olhada na lei de acordo com a data do óbito. A atual, 7174, que dispõe sobre o ITD, os fatos geradores ocorridos a partir de 2016. Está um pouco em cima aqui, mas acho que dá para ver, né? 7174 de 2015, que instituiu a herança por escritura pública, né? E aí a gente já consegue, inclusive, fazer toda a declaração através do site eletrônico da Cefaz, que, aparentemente, quando a gente tem um inventário simples, a gente consegue colocar lá no Cefaz e fazer de forma até automática. Mas, quando a gente tem um inventário mais complexo, principalmente quando a gente fala de testamento, dá um pouquinho mais de trabalho. Doações de solução conjugal e a guia de lançamento de ITD a ser emitida pela internet. E teve uma resolução em 2013 com uma inovação, que é a possibilidade de parcelamento de tributo, que era uma coisa, era algo que as pessoas deixavam de fazer o inventário por causa do valor do tributo. Então, o que acontecia? Ocorria o falecimento, os herdeiros não tinham dinheiro para pagar o tributo e deixavam de fazer o inventário. Com isso, não passava a propriedade, o Estado não arrecadava e, economicamente, isso era ruim. Não era ruim porque aquele imóvel ficava parado. Existia até a possibilidade, acontecia muito do imóvel ficar fechado, abandonado, porque o imóvel, às vezes, grande, a pessoa não tinha condição, os herdeiros, de manter aquele imóvel, também não conseguia vender, porque não terminava o inventário. Então, o Estado, para poder arrecadar e fazer a economia girar, criou essa resolução, que é do parcelamento do tributo. Então, qual é a finalidade de entender a arrecadação de recursos pelo Estado? Cada Estado pode regulamentar a sua alíquota, a base de cálculo e a isenção. A alíquota, ela pode chegar até 8%. Quem determina a alíquota é o Senado. Então, pela resolução do Senado,
ele determinou que poderia ser, que pode ser progressiva. Então, tem estado que tem uma alíquota fixa e outras progressiva, como é no Rio, que também era uma discussão antiga, né? Até através de jurisprudência, se poderia ser progressivo ou não, até que o Senado instituiu essa resolução e a jurisprudência também, o STF, concordou que pode ser progressiva, e aqui no Rio ela é progressiva. Pode falar. Aqui eu vou falar da base de cálculo, né? Eu coloquei a lei 7174, no seu artigo 14, dispõe sobre a base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o valor do mercado do bem ou do direito transmitido. Que é importante, e é uma dúvida que surge muito nas questões de inventário. Qual é essa base de cálculo? Bom, eu particularmente, na prática, quando eu vou fazer um inventário, na hora de eu colocar o valor do bem, principalmente imóvel, eu sempre procuro colocar a declaração do imposto de renda. Então, o falecido declarava esse imóvel, qual o valor que ele colocava no imposto de renda. Que aqui vem dizendo, o valor do mercado é determinado por meio de avaliação judicial ou administrativa, que poderão considerar, dentre outros elementos, a disposição desta seção, o valor declarado pelo contribuinte. Então, eu procuro colocar o valor do imposto de renda para não ter diferença, para ele não ter que pagar, não ter ganho de capital, ele tem que pagar também à União algum imposto. Quando ele não declara, aí a gente vai para o valor de mercado. Nos inventários judiciais, você vai ter a avaliação judicial. No extrajudicial, você não tem essa avaliação judicial. Pode passar. Aqui vem dizendo a possibilidade de excluir do cálculo do ITD, né? Você tem aí no artigo 2º e 3º. Exclui-se da base de cálculo do imposto. Inciso 1, parágrafo 2º, inciso 1. Desde que comprovada da origem autenticadas pré-existentes as dívidas. Essa questão das dívidas é algo também bem interessante, né? Por quê? Quando a gente faz um inventário extrajudicial, dificilmente o cliente informa as dívidas do falecido. Ou dificilmente ele quer incluir as dívidas. Todos nós sabemos que quando a gente vai fazer um inventário, os herdeiros têm que pagar as dívidas, né, até o valor da herança. E aí, muitas das vezes, eles não querem pagar a dívida. Então, no extrajudicial, dificilmente a gente coloca as dívidas. Qual é a desvantagem? Aqui está dizendo que, em cima das dívidas, eu não pago imposto. Então, se eu faço um inventário extrajudicial e eu não coloco as dívidas, amanhã ou depois o credor vem com uma ação de cobrança, o herdeiro vai ter que pagar essas dívidas, que ele não vai mais em cima do espólio, sim em cima dos herdeiros, e aí ele vai ter que pagar a dívida e, ao mesmo tempo, pagou o imposto, porque ele não informou a dívida antes de fazer o inventário extrajudicial. Se ele informa, ele paga a dívida e ele não vai pagar o imposto em cima da dívida. Então, tem que ter um ponto de atenção, tem que conversar com o cliente e informar que ele pode estar pagando aí um valor maior. O que mais? As despesas de funeral também não entram. Não se aplica o dispositivo 2º quando o valor da dívida já tiver sido levado em consideração para determinar o valor de mercado do bem. E dívida que estiver acobertada por seguro total. Pronto. As alíquotas, né? Como eu falei para vocês, aqui no Rio, as alíquotas são progressivas. Então, assim, começa com 4%, se o monte for acima de R$ 51.044,73. Menor do que isso, se o valor dos bens for menor do que 51 mil, não vai ter a cobrança do ITD, ficam isentas de ITD. E aí vai de 4%, 4,5%, 5% até 8%. Então,
para se cobrar a alíquota, o valor, o percentual da alíquota, vai se verificar o valor do bem. Então, assim, tem essa tabelinha também que você faz. Em caso de sobrepartilhar, uma observação interessante. A sobrepartilha, eu coloquei lá, fiz o inventário, fiz os bens, e apareceu algum bem depois que eu terminei o inventário, ou o herdeiro não falou que existia esse bem, ou apareceu depois porque ele não sabia. Quando eu vou fazer a sobrepartilha, se eu paguei o imposto de 4%, porque os bens estavam nessa classificação, a sobrepartilha pulou para 4,5%, essa diferença será cobrada. Em caso de sobrepartilha, que implique a mudança de faixa de alíquotas, será cobrada a diferença do imposto com os acréscimos legais. Então, ele vai pagar multa. Esses seriam os acréscimos legais. Quem são os contribuintes, né? Dispõe quem são os contribuintes. São os beneficiários, usufrutuário, cessionário, fiduciário, herdeiro, legatário ou donatário. No caso da doação, deve ser pago por quem está recebendo o bem ou o direito. Na herança, o imposto deve ser pago pelos herdeiros ou legatários. Aqui na questão do usufrutuário, a gente tem uma certa polêmica, né? Antigamente, o usufrutuário, na questão da doação, se pagava. Quando você doava um bem com usufruto, pagava-se 50% do ITD na doação. E quando esse usufrutuário falecia, pagava os outros 50% para tirar o usufruto. Depois, com a Lei 7174, entendeu-se que quando sai o usufruto, que volta no proprietário a propriedade, não há uma transferência de propriedade. Então, não teria que pagar o ITD quando você vai tirar o usufruto, quando o usufrutuário falecer. Então, isso gerou uma certa polêmica, por entender que não existe transferência de propriedade, mas existe um artigo que, salvo engano, é o artigo 42 da Lei 7174, que diz que se essa doação for feita antes dessa lei, teria que complementar com os outros 50%. Então, é algo que a jurisprudência discutiu, segundo o Código Tributário, não poderia complementar, enfim, existe essa polêmica. E se entende que não deveria, hoje, é majoritário, que não deve ser cobrado, na hora que sai para tirar o usufruto, cobrado o ITD. Mas algumas vezes tem que judicializar, para que na hora do registro, para tirar o usufruto não pague o ITD. Só quando faça a doação, mas aí você vai pagar o valor 100% do ITD, não mais fracionado. Aqui no artigo 11, são solidariamente obrigados pelo pagamento do crédito tributário devido ao contribuinte responsável, o doador, o cedente, o donatário, quando não contribuinte, os notários. Então, aqui a gente fala de solidariedade, a obrigação do pagamento de crédito tributário. E é interessante dar uma olhadinha no artigo 11 e nos seus incisos. Da declaração e o preenchimento. Então, assim, é obrigatório a declaração, o preenchimento da declaração. Ainda que exista isenção, não incidência, imunidade ou suspensão do imposto. A lei ela determina os casos de isenção, os casos de não incidência, os casos de imunidade e suspensão do imposto. Ainda que você não vá pagar o imposto, é importante, é obrigatório fazer a declaração, porque senão vai incidir multa, ou seja, a pessoa vai pagar multa se não declarar. Ainda que não pague o imposto, seja zero imposto, tem que fazer a declaração.
A declaração ela tem que ser preenchida de forma correta. Por quê? Se for preenchida de forma errada, vai dar problema na hora de registrar. Quando a gente faz o inventário extrajudicial, às vezes, hoje em dia é mais difícil, mas às vezes passa pelo cartório e a gente consegue fazer o inventário. Mas se chegar com um erro na hora de registrar, o cartório não vai registrar. Então, assim, é preciso ter muita atenção no percentual, se tem meiação. A meiação, ela não entra no inventário, mas na hora de declarar, eu preciso declarar a meiação. O sistema ele já faz o cálculo da meiação. Se aquele bem foi 100% ou 50%, se aquela pessoa que faz isso só tinha 50%, se eu erro no percentual na hora de preencher a declaração, eu vou ter problema na hora de registrar o imóvel. E mais, se tiver problema, o cliente volta para você porque ele vai ter pago o imposto errado, ou ele vai pagar o imposto a mais ou o imposto a menos. Então, preencher a declaração corretamente é fundamental. No site do Cefaz, ele tem um manual de como preencher. E é bem interessante. Não produzirá efeitos a declaração que não contiver as informações necessárias à efetivação do lançamento, bem como as declarações realizadas para a simulação do cálculo do imposto, podendo ser cancelada por petição simples a qualquer tempo. Da declaração e os prazos. O prazo da declaração será de no máximo 60 dias quando o rito for de inventário. Então, quando for inventário judicial, ou seja, quando tiver briga, quando não tiver acordo entre os herdeiros, e o rito for de inventário, o prazo será de 60 dias contados da decisão homologatória do cálculo. Na forma de arrolamento, contados da sentença homologatória e da sentença de partilha judicial de bens nos casos de dissolução conjugal, alteração de regime ou extinção de condomínio. Então, é importante respeitar o prazo pela questão da multa. O prazo será, no máximo, 90 dias do óbito, aí já é do óbito, nas sucessões processuais extrajudicial. Então, se eu vou fazer no cartório, em relação à declaração, para que o seu cliente não pague multa, o prazo máximo é de 90 dias. Ou no caso de substituição judicial pela via extrajudicial, em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade, exceto no caso de doação da nua propriedade. O sujeito passivo precisa estar atento aos prazos para prestar a declaração. Então, além de preencher a declaração corretamente, que na maioria das vezes quem preenche é o advogado do seu cliente, então tem que estar muito atento, porque o cliente depois vem em cima de você, acabou o inventário, acha que está tudo correto, ele vai no registro de imóvel para registrar aquele inventário, às vezes não é com você, às vezes ele contrata um despachante, deu algum problema, ele vem em cima de você. Então, além de respeitar os prazos, tem que ficar muito atento no preenchimento dessa declaração. Agora, uma perguntinha. Se no registro vai cair exigência, né? Caso a declaração não tenha sido perfeita, né? Aí, essa exigência, se for cumprida, tranquilo, né? Se a exigência do registro for cumprida, por exemplo, volta, o advogado refaz a declaração certa, e aí, nesse caso, tranquilo. Isso. Qual é o seu nome? Tereza. Então, a dona Tereza fez uma pergunta para o pessoal que está em casa, se a exigência do RGI for cumprida e se tem algum problema. Volta para o advogado corrige a declaração e está tudo certo. Ok, está tudo certo. O problema é quando esse cliente pagou um valor de TD e nessa correção ele vai ter que pagar um valor a mais. Ou se esse valor que ele pagou for menor ou maior,
E aí, para depois entrar com o processo administrativo para ele reaver esse valor. Então, por isso que é muito importante preencher corretamente. Porque esse cliente vem até você e aí, assim, o advogado errou. Então, que advogado é esse que erra? Principalmente se tiver que pagar mais. Vai atrasar. E vai atrasar tudo. Exatamente. Entendi. Obrigada. Nada. Próximo. E aí vem as penalidades, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aqui no artigo 37, que dispõe das penalidades. Aí eu destaco algumas coisas. A quem não prestar a declaração dos prazos, que eu coloquei ali do parágrafo 4º do artigo 27, quando não exigível o imposto, será aplicada a multa de valor equivalente a 450 URFIs, por bem ou direito cobrada em dobro quando constatada a infração no curso do procedimento fiscal. A quem não requerer a abertura do processo judicial de inventário e partilha dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, será aplicada a multa de 10% do imposto devido. A principal penalidade por descumprimento dos prazos da declaração, por falsificar ou alterar a documentação e arrecadação, é a multa, que pode variar de 10% a 150%. A quem não prestar a declaração nos prazos previstos no artigo 4º, parágrafo 4º, artigo 25, será aplicada a multa de 10% do valor do imposto devido, acrescida de 10 pontos pessoais a cada 12 meses adicionais, até o limite de 40% do imposto devido, ou multa de 80% do valor do imposto devido, quando constatada a infração no curso do processo. Acho que é isso. Então, assim, a multa, ela não é baratinha. Então, por esse motivo, preencher a declaração e obedecer os prazos, preencher corretamente e obedecer os prazos é extremamente importante, porque o seu cliente vai reclamar com você. E aqui eu trouxe uma polêmica, né, que a gente vem enfrentando já há bastante tempo, que é a questão do PGBL e do VGBL. Bom, a lei do ITD dispõe que deverá ter recolhido o ITD sobre planos de previdência privada. Na transmissão causa-morte de valores de direitos relativos aos planos de previdência complementar com cobertura de sobrevivência, estruturados sobre o regime financeiro de capitalização, tais como PGBL e VGBL, para os beneficiários indicados pelo falecido da legislação. Já o artigo 794 do Código Civil dispõe que no seguro de vida ou de acidentes pessoais para casos de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos. Então, assim, é uma divergência que a gente tem, né, que é considerado, o PGBL, no geral, ele era considerado como seguro. E como seguro, ele não entra na herança, não incide o ITD. Só que as pessoas começaram a pegar o VGBL e colocar como investimento. Então, eu tenho um imóvel, até para burlar, em alguns casos, a legítima. Então, eu tenho um imóvel, eu tenho uma namorada, eu quero deixar alguma coisa para ela, ou eu quero deixar meu bem para ela, ou um namorado, eu vendo aquele imóvel e pego o valor daquele imóvel e aplico o IVGBL. Os herdeiros vão lá e dizem assim, ou eu pego tudo que eu tenho e aplico IVGBL. E aí os herdeiros começam a reclamar. Então, a jurisprudência tem decidido que, na hipótese excepcional em que ficar evidenciada a condição de investimento de plano de previdência privada complementar aberta, operado por seguradora automatizada pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, os valores devem ser trazidos à colação no inventário, como herança, devendo ainda ser objeto de partilha. Então, é algo como ponto de atenção que está sendo trazido como partilha, vai incidir o imposto.
E aqui eu passo, assim, a minha apresentação foi rapidinha, né? Curta. Então, eu passo aí para o último slide. O ITD no registro de imóveis, né? Como eu falei lá no início, o ITD ele vai influenciar muito no registro de imóveis, né? O preenchimento da declaração de forma errada, o não pagamento, até não fazer um inventário. Se eu não fizer um inventário, eu não transfiro a propriedade. Se eu não transfiro a propriedade, o herdeiro não tem essa propriedade. E acarreta vários problemas. Eu tenho problemas de não conseguir vender esse imóvel, eu tenho problemas do Estado não conseguir arrecadar, vou ter problemas futuros, porque esse herdeiro pode também vir a falecer e quem vai herdar vai ter que fazer toda a legalização depois, a lei muda muito. Então, o ITD, o pagamento do ITD, ele influencia bastante. Se eu preencho errado, vai cair exigência. Então, existe a obrigatoriedade de pagamento para a transferência de propriedade do imóvel junto ao RGI. A regularização de imóveis, o não pagamento devido do ITD, na hora de transferir o imóvel, o herdeiro pode enfrentar dificuldades para futuras vendas, bem como poderá ter seu bem desvalorizado. Atualização do registro de imóveis. Esse procedimento é essencial para que o novo proprietário possa exercer seus direitos, vendê-lo, usar como garantia, etc. O ITD exerce um papel fundamental no processo de transmissão de imóveis, por herança, doação, tanto na legalidade de transferência como na atualização dos registros de imóvel. Então, basicamente, era isso. É isso que eu queria falar com vocês. Queria agradecer. Espero que vocês tenham gostado. As perguntas, né? Parabéns, doutora Marcela. Vamos agora ver se a nossa plateia, a nossa audiência tem alguma dúvida, quer fazer alguma troca, né, doutor Cláudio? Vamos fazer. Tudo bem? Alguma contribuição, né, doutor Cláudio? Uma complementação. Vamos lá. Alguém virtual quer fazer alguma pergunta? Cláudio, quero fazer uma pergunta. Tá. O Gabriel vai fazer. Tá. Oi, Gabriela. Marcela, tudo bem? Marcela, a questão é a seguinte: a gente volta e meia se depara com essa situação, que é, na verdade, um problema na verdade, é um problema muito mais operacional do que tributário propriamente dito. Mas é muito comum que a gente se depare com situações de partilha que são mais complexas do que o sistema da Cefaz permite que elas sejam. Então, eu estou vivendo uma experiência agora, já vivi outras, mas essa está sendo bem marcante, que é um caso, se eu estiver me alongando muito, me interrompa, tá, o Cláudio, Marcelo, que é um caso que é o seguinte: uma pessoa se separa de fato, contrai uma união estável alguns anos depois, vive essa união estável a vida toda, falece. Ou seja, falece ainda casado, separado de fato, sem partilha de bens, com uma união estável da qual também adveio patrimônio. Nós tentamos fazer um inventário extrajudicial que foi negado por 2 cartórios de notas com o seguinte argumento: você não consegue emitir essa guia de pagamento do imposto. E, de fato, a gente tentou administrativamente emitir essa guia de imposto e não era possível. Foi, inclusive, respondido por um fiscal da Cefaz. Ele respondeu o seguinte: não, mas isso não pode acontecer. Eles viviam uma relação de concubinato. Aí eu não vou entrar no debate, né? A lei autoriza que isso aconteça e tudo mais. Bom, mas o ponto é, nós tivemos que fazer um inventário judicialmente, fizemos judicialmente, obviamente a partilha foi homologada, sentença, e agora nós estamos numa via crucis violenta para tentar finalizar esse inventário. E
para o momento que nós temos é uma negativa do sistema. De novo, o bendito do sistema da Cefaz não soluciona o nosso problema. Aí a gente já avaliou, e esse é um impasse novo, porque até então a gente já tinha tido negativa, o juiz oficiava, ordenava cumprir, a Cefaz ia lá e fazia, acredito que manualmente, mas no final das contas emitia as guias para a gente poder fazer os pagamentos. Só que agora a Cefaz, ela mesmo com a ordem do juiz, falou o seguinte: não dá, é impossível, eu não consigo emitir essa guia. Aí eu queria, Marcela, saber se você já viveu essa experiência e se você sugere para mim alguma coisa diferente de ou o próprio ofício do juiz ou um mandado de segurança. Eu queria, de repente, você me desse uma sugestão melhor do que esses dois caminhos, porque eles estão me parecendo muito custosos e muito desgastantes. Oi, Gabriel. Eu nunca vivi essa experiência, mas já tive notícias, até por outros colegas, desse problema que acontece no sistema. Ao meu ver, a Cefaz não teria que causar nenhum impedimento em relação a isso, né? Até porque ela não, ainda mais ir contra uma ordem judicial. Ela não teria que se meter nessa parte do direito. É uma questão administrativa e operacional. Mas eu também viria como um mandado de segurança. Vou passar aqui para o Cláudio para ver se ele tem alguma outra ideia, mas eu também não tenho outra ideia, não. Tô achando que vai ter que ser o mandado de segurança mesmo. Ô, Gabriel, Ô, Cláudio. tudo bem? Dúvida boa, hein? Eu queria só entender o seguinte, eu me perdi, mas você fez o inventário considerando a união estável e esquecendo de que ela era casada. E o Não. bem... Fala para mim, então, como é que foi. Não, eu fiz o inventário considerando que ele era casado e que contraiu uma união estável após a separação de fato. Tá. E o bem inventariado foi adquirido Não, na... aí é que está o problema. É uma cacetada de bens. Alguns bens da época do casamento, outros bens da época da união estável e com filhos só do primeiro casamento. Bom, aí Então, você assim, fez... Aí você tentou fazer o inventário extrajudicial e não deu certo. o extrajudicial não deu certo, por quê? Porque é condição para o inventário extrajudicial a apresentação das guias do imposto. E não era possível emitir as guias do imposto, porque o sistema da Cefaz não permitia. E quando a gente apresentou um esboço de partilha, quando a gente apresentou o esboço de partilha para a Cefaz falou assim: não, mas eu não consigo fazer isso. E aí, até um detalhe que você falou que eu me lembrei lá dessa etapa de trás, porque isso tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente deu entrada no judicial e finalizou agora. A Cefaz falou assim: não, mas o meu sistema não consegue reconhecer que uma pessoa possa ser casada e ter uma união estável. Aí eu até me lembro que eu brinquei com o fiscal, eu falei, então o pessoal tem que ler o Código Civil, porque no Código Civil pode. Eu tive uma situação da seguinte forma. Uma senhora tinha separado, casou com união de bens em 53. Em 67, se separaram de fato e nunca mais voltaram a contrair núpcias. Mas eles eram amigos e viveram a vida. Então, quando um comprava um imóvel, ela declarava que era casada pela união universal com aquele senhor, e quando vendia os dois, né? Não tinha problema por quando estavam vivos. O problema foi Tava quando... tudo bem, cara. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma ação declaratória para declarar de que determinada data em diante, aqueles bens pertenciam apenas à viúva, não sem a concorrência deles. Então, eu dividi o patrimônio. Eu dividi o patrimônio que era só de uma pessoa com o outro cônjuge. Então, aí foi da separação de fato. De 67 até a morte um dos cônjuges, eu declarei, eu consegui, através de uma ação declaratória, declarar que aquele patrimônio só pertencia a ela, mesmo ela sendo casada com união universal. E o patrimônio que ficou antes disso ficou em monocomunhão deles, né? Eu parti desse princípio. Então, eu teria uma ideia, nesse caso, de você
ter declarado na constância dessa união estável o que foi adquirido por ele exclusivamente, para que aí você possa tentar botar na declaração os bens que são da União, então, separados daqueles bens que são da Ah, não. casamento. Então, Cláudio, mas acho que a gente fez muito parecido. É exatamente isso que a gente fez. O que que a gente fez? A gente apresentou as nossas primeiras declarações, por mais que fosse um acordo, mas eu preferia apresentar primeiras declarações para organizar, né? Porque a história era confusa. Então eu falei assim, olha, ele foi casado, separou de fato na data tal, essa data é incontrovertida, porque eu tenho aqui tanto a esposa viva, a ex-esposa viva, e tenho os filhos que concordam com essa data do fim do relacionamento marital. Eu tenho uma união estável que acontece depois. União estável essa que eu, para fins de partilha, vou reconhecer como uma união estável que se rege não pelo regime da comunhão parcial de bens, mas sim pelo regime da separação obrigatória, fazendo a equivalência à regra de não partilha do 1621. Então, eu ainda tive esse cuidado de estabelecer. E o juiz falou: não, perfeito. Eu concordo que a separação, que nesse caso, essa união estável é uma união estável, mas que se submete ao regime da separação obrigatória, tudo certinho. Só que eles adquiriram bens em escritura de comum, em comunhão. Eles adquiriram bens com os dois nas escrituras, o tempo todo. A vida, né? A vida já após esse casamento. Então, assim, qual é a situação delicada que a gente tem nessa dinâmica? Esse nosso personagem da história, qual é o problema dele hoje? Eu tenho um inventário que está todo finalizado. O que não depende da apresentação, eu já tenho um formal de partilha expedido. Então, por exemplo, dinheiro eu já transferi, ações que ele tinha, algumas eu transferi, uns títulos ao portador eu já consegui transferir, porque nada disso eu dependo do pagamento do imposto para apresentar. E como a gente conseguiu o rito do arrolamento, o formal de partilha é expedido independentemente do pagamento dos impostos. Então eu já tenho formal em mãos. A minha dificuldade hoje é a Cefaz, que inclusive deu um despacho no processo administrativo agora, dizendo o seguinte, que o juiz errou na forma como ele fez a partilha, que na verdade a partilha não poderia ter reconhecido a companheira, né, a viúva, no caso, né, a companheira, e que os filhos e a ex-mulher deveriam ter feito doações para ela para fazer a organização da partilha. Lembrando que, se eles tivessem feito isso, eu teria pago o imposto 2 vezes, porque eu teria que fazer a transmissão para ela, para eles, e depois para ela, na forma de No processo de doação. arrendamento, o Estado funcionou, a PGE funcionou e não se opôs Claro a... que não. O Estado funcionou nesse processo da seguinte maneira: o Estado não tem interesse. Claro, Você como fez aquela sempre. parte que espera o recolhimento, aquela coisa toda, né? Não, então, é porque foi no rito do arrolamento, não foi no rito do Mas aí inventário. ele aparece apenas para dizer que se ressalva o pagamento através de cálculo Não, a manifestação da PGE no processo foi exatamente essa: não tem interesse no feito. Ah, não tem interesse, essa eu nunca tinha visto. Não. Não tem interesse. Por quê? Porque como o imposto ele só é pago depois do formal de partilha expedido, a PGE não tem interesse, como foi até o que a Marcela colocou, ela não tem interesse no debate material da sucessão. Se é, não é, se é casado, não é casado. Isso é um problema para o juiz de direito resolver. O imposto vai ser pago depois. Eu não saberia te dizer qual é a medida, porque eu não sei se a medida judicial vai te facilitar. Não. Pois é, eu estava na esperança, foi como eu disse, né? Eu já tenho a ordem do Você tem um juiz. problema de pagamento do imposto, mas depois você tem uma outra luta que é o registrar, né? O registrar. Eu vou te dizer, eu acho que o registrar, eu nem vou ter tanta dor de cabeça, porque se eu tiver com o imposto pago, só se o registrador quiser entrar no mérito da sentença judicial. Que também aí é um pouco, por mais que eles façam às vezes, eu reconheço, mas é um pouco mais viagem deles fazerem. Eu Mas, saberia te dizer, assim, de plano, eu pediria a você para depois estudar isso aí, para ver o que vai. Porque é muito difícil qualquer palavra que eu vá dar nesse sentido aí. Eu nunca não, vi. pois é, estou compartilhando com Major, vocês. Oi? uma parte, se vocês me permitem, realmente é um dilema. Agora, seria interessante você colocar na linha do tempo, você fazer mensurar
qual dos instrumentos que você falou em oficiar para que haja um comando? O oficiar já foi. O oficiar já Sim, foi então você e já foi já usou esse descumprido. instrumento. Já É, foi descumprido. eu tô visualizando aqui o mandado, Pois é. É o que eu requerendo, tô. claro, isso faz parte, requerendo liminar, né? Não, é Gabriel, claro. essa sua dúvida será dirimida na oficina prática. do Se Gabriel, Deus quiser, se eu até lá tiver uma resposta, eu levo para a oficina. do Gente, Gabriel. eu hei de conseguir estar na oficina um dia. Eu tenho essa vontade, mas é um horário, às vezes, que eu não consigo estar presente. Mas eu estou sempre, assim, é, muito interessada para os tópicos que vocês abordam lá. É algo muito interessante mesmo e prático, né? Então, dando prosseguimento, alguém mais quer fazer perguntas? Tem. Faz aqui para o pessoal do vídeo ouvir. Olá, boa noite. Tirar uma dúvida prática. Quando você falou sobre hipóteses que excluem da base de cálculo, você mencionou as dívidas do falecido. Eu vou trazer um caso meu, né? Meu pai faleceu há pouco tempo, eu sou filha única herdeira, eu tenho uma conta conjunta com meu pai. Não seria interessante, né? Eu vi que tem cartão de crédito parcelado lá, eu levantar isso lá para o inventário. E a outra dúvida é uma questão só hipotética, eu não vou fazer isso não. Se eu resolver não pagar o imposto de transmissão, deixar rolar, não quero pagar, não posso, né, diversos motivos, né? Inclusive, olha, que até comentou que a questão do parcelamento, aí agora até é uma terceira dúvida. Você tem que esperar vencer para poder pedir o parcelamento. Não. Não? Eu notei aqui algumas coisas aqui. Sim. Aí até. Mas, enfim, se eu verificasse que mesmo parcelando ficaria difícil para mim, eu resolvesse deixar para lá todos os bens, né? Como eu sou filha única e única herdeira e tudo mais. Mas não tem bens imóveis? Sim, imóveis, tem. Você tem. Aí, Então, se eu resolvesse não pagar o imposto, assim, não posso. Aí Quais seriam assim, as consequências? Eu não vou fazer isso, não, mas. a consequência está na multa. E está na multa, porque eles falam o seguinte: a consequência está na multa, que é, se você não faz a abertura do inventário nos 90 dias no inventário extrajudicial ou no 60 judicial, você paga 10% de multa. Sobre essa multa, você, a cada ano, você paga mais 10%, limitado a 40%. Então, você vai chegar a ter, se você passar mais de 4 anos, você tem uma multa de 50% do valor do imposto a pagar. Então, essa é uma consequência grave. E como a Marcela falou, também a consequência é que você não vai conseguir transacionar o imóvel deixado pelo seu pai, né? E se você quiser um dia vender, você não vai ser. Não tem bem, no caso. Tem como pagar o imposto, não tem dinheiro. Como é que faz para pagar? Aí vem o parcelamento. O parcelamento ele é até 24 vezes sem juros, né, Marcelo? Isso. E eu acho que ainda tem 48 vezes, 60 vezes, eu não lembro. 60 vezes, mas aí aplica a taxa Selic nas correções. Você vai poder fazer dessa forma, né? Agora, uma dica da dívida, eu conversei uma vez com uma auditora, a única dívida que o Estado aceita, despesa funeral. Nenhuma outra dívida você abre o processo e eles interferem. Tá? Interferem. Só as despesas funerais que eles aceitam como redução do custo. Nem os encargos da propriedade? Nada. Isso muito menos. Isso muito menos. Agora, dívidas. Eu conversei com a fiscal e lá diz que você pode ter a desconto de dívidas. O Estado só reconhece como dívida do espólio despesas funerárias. Mais nada. Dívida de cartão de crédito, dívidas. Você vai abrir o processo e vai ser indeferido. Vai ter que judicializar essa questão. Surgiu uma dúvida. No caso, o imóvel, o único imóvel. Aí o pessoal escuta. A partir da tua fala, surgiu uma dúvida. E o único imóvel a ser inventariado, que num processo paralelo de dívida condominial, ele vai a leilão. Tá? E aí o troco volta para o inventário.
O ITD vai ser em cima do valor do bem, do imóvel, do apartamento, digamos, ou em cima desse troco. É dívida, né? Deveria ser em cima do troco. Mas deixa eu te falar, a questão não é essa, a questão vai ser o seguinte, na data do óbito, na data do óbito, tinha um apartamento e tinha dívida. Então, ele deixou como bem o apartamento. Então, é bem capaz que você acabe tendo que pagar pelo apartamento, porque na data do óbito, que é o fato gerador, você tem um apartamento, não é dívida, entendeu? E ainda tem esse agravante, né? É um absurdo, né? Eu já, A condomínio é próprio bem. agora, eu tive um caso específico de que o apartamento não tinha feito a abertura do inventário, foi leilão o imóvel, teve o saldo, ficou demonstrado em juízo, aí eu fiz o inventário só do saldo, juntei lá no juízo civil, aí o juízo civil deu ok, mas aí é uma questão do civil, né? Não foi uma questão de inventário, entendeu? Eu fiz assim, eu peguei, o cara deixou 47, mas, na verdade, quando ele falece, que é o fato gerador, era o imóvel. Então, já foi dessa gente. Deixou correr, perdeu mesmo, o imóvel foi leiloado, e o produto, a gente inventariou o produto. Mas isso no civil, e aí ninguém adentrou nessas questões de fato gerador. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Doutor Emílio, Doutor Emílio, Pois não. Eu fiquei na dúvida em relação ao valor do bem. Para se declarar o que consta no imposto de renda. Mas há um problema, por exemplo, o sujeito comprou um imóvel há 20 anos atrás, o valor do imóvel hoje, obviamente, não é o valor nem aproximado de mercado. Você vai declarar o valor que consta na declaração dele de imposto de renda, que vem repetindo por vários anos? eu assim, prefiro declarar o que está no imposto de renda para não ter ganho de capital, pelo menos nessa hora de fazer o inventário, e ele não ter que pagar também para a União o imposto. Agora, o herdeiro vai ver o que vai fazer com o imóvel. Quando ele vender, ou se ele ficar com o imóvel, aí já é uma outra situação. Mas na hora de fazer o imposto de renda, ele pode colocar sim, está na lei, ele pode colocar o valor declarado. Mas assim, aí vai depender muito do advogado, mas é uma opção. Não sei se o Paulo vai de outra forma. oi, Emílio, uma vez quem teve aqui foi como é que é aquele auditor que teve aqui? Leônidas, né? O Quaresma, ele teve aqui, disse o seguinte, imóveis até 69, eles são isentos de lucro imobiliário. De 69 até um determinado momento, ele tem uma tabela progressiva. Então, se os imóveis estiverem, se o seu exemplo estiver baseado até 69, você pode colocar qualquer valor, né? Se o falecido adquiriu esse imóvel até 69, você no inventário, você pode botar qualquer valor, porque ele está isento do lucro imobiliário. Se está entre 70 e 82, se não me falha a memória, você pode corrigir esses valores de acordo com a tabela do lucro imobiliário, né? Mas o Quaresma disse o seguinte, que sempre ele interessa colocar, tem que ver com o herdeiro, porque assim, se o herdeiro coloca pelo valor que está no imposto, no imposto do falecido, e ele vai vender para comprar um outro imóvel, para ele não tem lucro imobiliário nenhuma, né? Porque o herdeiro recebe para aquele valor e vende o imóvel por um valor maior e depois vai comprar um imóvel para uso próprio, para ele mesmo. Então, esse lucro imobiliário estaria isento por isso. Mas aí vai depender de cada caso, ver qual é a melhor maneira, se é melhor o espólio pagar o inventário do lucro imobiliário na entrega da sucessão ou não, entendeu? Eu já fiz inventário em que eu aumentei os valores do espólio para recebimento dos herdeiros, porque era mais vantajoso no cálculo contábil.
Mas se porventura o inquilino, o herdeiro vai pegar aquele imóvel e comprar um outro para uso próprio, nos 180 dias, isso não importa para ele. Ok, Cláudio, mas a minha dúvida é a seguinte, não é em relação ao ganho de capital, mas em relação ao ITD. Não, o Essa é a ITD, minha dúvida. não, o ITD é o seguinte, o ITD não tem problema nenhum, porque sempre que vai, se o inventário não for judicial, com a avaliação judicial, o ITD sempre vai basear pelo valor arbitrado pela Cefares, entendeu? Você pode colocar o valor declarado e o valor do imposto de renda, mas sempre o que vai prevalecer é o valor arbitrado pela Cefares. Isso aí não tem problema nenhum, não. Para ITD não tem problema, não. Tem como recorrer disso? Você pode colocar o valor declarado em imposto de renda, porque se foi extrajudicial o arrolamento sumário, vai ser através do valor arbitrado pelo Cefaz, tá? O que eles arbitram, ô Cláudio, não tem jeito de se recorrer, não? Olha só, tem para recorrer, mas o que acontece no recurso, Emílio, é que leva tanto tempo, mas tanto tempo que você desiste. E outra coisa, esse período de recurso, você está incidindo sobre você correção em juros. Não há suspensão, entendeu? Então, pode ser que o seu ganho lá na frente seja ínfimo, porque quando você for corrigir, pagar, eles vão botar nesse período. Eu fiz o inventário da minha mãe e fiz o recurso. Depois de 6 meses, o processo estava no mesmo lugar, eu paguei, porque não estava sendo vantajoso, entendeu? O ITBI hoje, a impugnação do ITBI é muito mais prático, mais rápido do que a impugnação do ITD, né? Então, você pode colocar o valor da declaração, não tem problema, porque o que vai valer é o valor da declaração do arbitramento da Cefaz. Pode recorrer, mas não vai ter muita ajuda, não. Entendeu? Não anda muito nesse processo, não. Ok, Cláudio, obrigado. Tá? No caso de o imóvel na ocasião do óbito, né, ainda não tivesse sido declarado no imposto de renda, como é que ele fez a declaração? Bom, se o imóvel não for declarado no imposto de renda, aí você pode colocar o valor do mercado ou fazer uma avaliação. Mas aí já vai majorar muito o valor desse imóvel. Sim, mas se você não tem outro parâmetro, Uhum. vai colocar o valor do mercado, ou você vai pedir uma avaliação. Vai ser bem mais alto. Sim, sim. Quer dizer que é bem arriscado, né? Se deixar um imóvel assim, fora do imposto. Sim, você pode até colocar o valor venal, mas o que a Cefaz vai corrigir e vai colocar o valor, né, que a prefeitura arbitrou. Entendeu? Por ser isso. Obrigada. Nada. Alguém mais? Minha última dúvida é se você pode fazer um comentário sobre o aumento da alíquota do imposto de doação que vai ter ano que vem. Não, isso aí é porque estão fazendo essa questão da... dizem que vai haver uma reformulação do imposto do ITD, né? Do ITCMD, mas eu não sei te dizer nada, porque, na verdade, eu tenho tanta coisa para fazer. Essas coisas que não estão se discutindo ainda, esse negócio de curso do Código Civil, a gente... por que vai discutir, fazer curso de Código Civil que nem se foi aprovado? Vai ser aprovado, é a mesma coisa. Isso é uma questão mais profunda, né, das pessoas, mas a tendência é aumentar essas alíquotas, né? Aumentar, porque existe uma concorrência. No Amazonas, a alíquota é 2%. Então, as pessoas botavam o domicílio fiscal lá para pagar todo o patrimônio móvel lá em 2% do que 8% aqui. O rico, quando paga 2% lá para pagar 8%, a diferença é enorme, né? Porque o imóvel não, você tem que ser pagar pelo Estado. Então, eles querem evitar essa concorrência, esse tipo É uma de diálogo. questão antiga, né? Então, que aqui no Brasil é o menor. O Brasil é o menor alíquota, mas em compensação, na França tem uma alíquota enorme, mas há um retorno do imposto, né? Você tem um estudo gratuito, você tem uma saúde. Aqui não, você tem que ter, além de pagar caro
a sua sucessão, você tem que pagar o seu plano de saúde, tem que pagar o seu colégio, senão você não vai a lugar nenhum, né? Então, existe isso. Por isso que é barato, mas eles não olham por outro lado, né? Mais alguém? Acho que a gente encerra por aqui. Queria agradecer a vocês, agradecer muito ao Dr. Cláudio por estar aqui ao meu lado. Muito obrigada aos presentes, fisicamente, os virtuais. Eu desejo uma boa noite para todos vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Obrigada.